Algo que às vezes nós olhamos na Bíblia que às vezes é um bocado confuso, que eu queria partilhar, que é algo que tem estado a mexer no meu coração. Eu quero partilhar convosco hoje de manhã. Eu creio que é a palavra de Deus para hoje e é algo que Deus quer fazer hoje. Uma expressão que nós vemos ao longo de toda a Bíblia é uma expressão que também nós vemos no Velho e no Novo Testamento. É algo que às vezes pode fazer-nos alguma confusão, especialmente para nós, assim, neste mundo ocidental. Talvez é algo que nós pensamos que é algo um pouco místico, um pouco que nós colocamos naquela caixa de eu não entendo muito bem, mas vai ficar aí até que um dia tenha revelação. E realmente é algo que para mim também faz alguma confusão e hoje gostava de falar acerca disso. E é o que nós chamamos na Bíblia de unção. E hoje queria falar acerca da unção de Deus. O poder que a unção de Deus tem. Em várias culturas, não somente a cultura judaica, em que a Bíblia foi escrita, em que houve a história da Bíblia na cultura judaica, mas em algumas outras culturas mais orientais, há uma crença muito forte de que quando uma pessoa recebe uma unção, há algo sobrenatural que é transmitido. É quase como uma pessoa humana, com um corpo humano, recebe algo divino que depois aquela pessoa não faz coisas ou demonstra coisas que antes não conseguia fazer. É a manifestação sobrenatural sobre aquela pessoa. E nós vimos isso acontecer várias vezes na Bíblia. Principalmente nós vimos isso acontecer no Velho Testamento, em que homens, famílias, pessoas foram ungidas e depois desse momento da unção, da transmissão da unção sobre aquela pessoa nunca mais foi igual. Fez coisas incríveis. E nós vimos isso é algo que nós vemos na Bíblia, isso acontecer. Nós vimos isso também no Novo Testamento, acerca de unção ser derramado, transmitido, e depois daquele momento de transmissão, de derramamento da unção sobre aquela pessoa é completamente transformada. Eu não sei se é que vocês, mas isto às vezes faz um pouco confusão. Não sei, vocês estão comigo nisto, que às vezes isto faz um pouco confusão. Como é que algo físico, unção, é derramado, é posto sobre uma pessoa e depois daquele momento aquela pessoa é completamente diferente. Isto faz um bocado de confusão. Mas eu acredito que o poder de Deus é manifesto na unção do Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus explica no livro de Êxodo acerca de que é esta unção. O líder do povo, Moisés, ele recebeu orientação divina de como é que se faz o óleo da unção. O óleo da unção era feito de azeite misturado com algumas especiarias, alguma forma para dar algum cheiro, e depois era usado de uma forma quase sagrada para separar e para abençoar certos artigos e certas pessoas. Não era somente colocado sobre pessoas a unção. Nós vemos isso no livro de Êxodo, que o próprio templo, o tabernáculo, no meio do deserto, era feito de várias, era uma tenda grande, mas depois tinha vários artigos lá dentro. E no livro de Êxodo fala acerca de que depois de fazer esta composição com este azeite, com algumas essências, com algum perfume lá dentro, algumas coisas para dar alguma essência de perfume, em capítulo 30 de Êxodo, nós podemos ver, no versículo 25, diz que e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra de perfumista. Este será azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o castiçal e os seus utensílios, o altar de incenso e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, a pia com a sua base,
Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e os seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Nós vimos aqui que artigos no meio daquela tenda, daquele tabernáculo, depois de receberem a unção de Deus, aquela unção feita com aqueles perfumes, pelo perfumista, a partir daquele momento, aqueles artigos eram santos. E tudo que tocava naqueles artigos também eram santos. Alguns versículos depois, Moisés também é advertido de não tenta copiar ou fazer de uma forma banal esta unção, este óleo da unção. Então era algo realmente especial. Nós vimos que reis, líderes recebiam óleo sobre a sua cabeça, óleo da unção. Depois daquele momento de receber aquele óleo da unção, eram separados pelo ofício que era determinado. Se era para rei, era separado para ser rei. Se era sacerdote, separado para ser sacerdote. Nós vimos que Arão e todos os seus filhos foram ungidos com o óleo da unção e depois foram separados pelo seu serviço. Nós vimos que quando alguém chegava à casa, a forma de honrar o convidado e valorizar o convidado era de não somente lavar os seus pés, mas ungir a sua cabeça de óleo. E no livro de Lucas, Jesus fala acerca disso em Lucas 7,46, que Jesus diz assim: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Então era um costume de alguém honroso chegar à tua casa e mandas um servo, uma serva para limpar os pés, mas depois também mandas outra pessoa para ungir a sua cabeça com óleo, com unção, óleo perfumado, em forma de honrar essa pessoa. Também nós vemos que o óleo da unção, este azeite especial, era usado para curar enfermidades. Nós vimos isso no Novo Testamento bastante, em que não somente expulsavam demónios, mas depois ungiam as pessoas com o óleo e eram curadas. Marcos 6,13 fala acerca disso, que ungiam os enfermos com o óleo e os curavam. Então o óleo tem este óleo da unção de Deus tem vários componentes, ou poderes, mas para nós, neste meio evangélico, carismático, moderno, não é? Às vezes nós não entendemos muito bem o poder que há na unção do Espírito Santo. No poder que há nesta unção. E nós vamos falar acerca disso. Em 2 Coríntios 4:7 diz assim: que temos, porém, esse tesouro em vasos de barros, para que a excelência do poder de Deus seja visto. O poder de Deus e não de nós. Então, isto é, nós temos este vaso de barro, este corpo físico, este ser físico, que quando nós recebemos o Espírito Santo, é chamado aquele óleo da unção de Deus, o poder de Deus, é colocado neste vaso de barro. E isto não é mais nós que vivemos, por isso que Paulo depois explica que mas é Cristo que vive em nós e através de nós. Agora, estes são todos conceitos um bocado complicados. Porquê é que Cristo é visto como esse Cristo em nós e este poder de Deus? Porque nós vemos que a própria palavra Cristo, Jesus Cristo, nós dizemos esse é o nome de Jesus. Cristo não é o apelido de Jesus, como o meu apelido é Heimer. Não, que não é Jesus Cristo sendo o seu apelido. Mas Jesus era o seu nome, mas depois Cristo é a palavra grega que diz ungido de Deus. Para a palavra hebraica diz que em vez de Jesus Cristo é Jesus o Messias, que é a mesma palavra de ser o ungido de Deus. Então dizemos que Jesus recebeu esta unção
que separou para o ministério, separou para fazer grandes coisas, separou para ser o Salvador, mas era a unção de Deus que estava sobre a sua vida. Agora, qual é que é esta unção? O que é esta unção de Jesus? Em Isaías 10, 27, diz assim que: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E está a explicar acerca do ministério de Jesus, e por causa da unção do Espírito que estava sobre Jesus, ele tinha o poder sobrenatural para despedaçar o jugo, para tirar o jugo que estava sobre as pessoas, que ele estava a ministrar, sobre a humanidade. Então nós vimos que a unção de Deus também despedaça, tira o jugo sobre as nossas vidas. Quando Jesus estava a iniciar o seu ministério, ele cita uns versículos do livro de Isaías, capítulo 61. Em Lucas 4, ele fala acerca disso, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. Então, o Espírito do Senhor preparou Jesus para o ministério que ele ia desenvolver. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus, que fez que o seu ministério fosse eficaz. Agora, ao longo do nascimento da igreja, nós vemos que a igreja foi criada por Jesus, foi fundada por Jesus. O Espírito Santo veio sobre os seguidores de Jesus, os seus discípulos, em Jerusalém, trazendo aquela unção de Deus, o poder do Espírito Santo, veio sobre os discípulos. Depois de algum tempo, nós vemos que no livro de Atos, no 11º capítulo, versículo 26, diz que: e sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Agora, há um poder grande ao chamar os discípulos de cristãos, em vez de somente ser discípulos ou pessoas no caminho de Deus, seguindo os exemplos de Jesus. Ao chamar de cristãos, eles estão a chamar de que eles são pequenos cristos. Se Jesus Cristo, sendo Jesus o ungido de Deus, o cheio de poder do Espírito Santo, com o óleo da unção do Espírito Santo, significa que os cristãos tinham a evidência igual de Jesus. Sendo cristãos, são pequenos cristos. É pequenos portadores da unção de Deus. Muitas vezes nós podemos pensar: mas eu sou cristão. Eu sei que quase todos aqui nesta sala, se não todos, são cristãos. Sendo cristãos, significa que tu és um pequeno ungido de Deus. Tens a mesma missão que Jesus tem. Que ele diz que eu fui ungido do Espírito para pregar as boas novas, para evangelizar, para curar, para transformar, para libertar. Eu fui ungido, tenho esse poder dentro de mim que não é algo que eu levo de ânimo leve, mas é o próprio Espírito Santo, a unção do Espírito Santo que está dentro de mim, que impele para pregar as boas novas. Isso é ser cristão. Cristão não é ser alguém religioso, alguém que é cheio de amor, cheio de paz. Isso é evidências, vem com o pacote. Mas o principal motivo de nós sermos cristãos é de nós sermos cheios do Espírito Santo. A palavra diz que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito de Deus vem e habita dentro de nós e nós somos o templo do seu Espírito Santo. A mesma coisa que aconteceu com Jesus é que o Espírito Santo entrou dentro dele, acontece connosco, é que nós somos o templo
do seu Espírito Santo. Então, a unção do Espírito Santo habita dentro de nós. Agora, muitas vezes essa unção não flui através de nós, porque nós ainda não temos essa coragem, essa força de dizer, ok, eu vou agir naquela unção do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele dizia tantas vezes que a força que ele tinha não era a força dele, mas era a força divina. E mesmo quando ele estava na prisão em Filipe, ele estava a escrever esta carta aos filipenses. Ele estava na prisão e há esta carta que é escrita em capítulo 4 de Filipenses, versículo 13, diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas vezes nós podemos estar na nossa situação, numa situação difícil que nós enfrentamos, e nós podemos pensar, eu não consigo fazer. Mas tu não consegues fazer com a tua força. Mas há uma força superior dentro de ti, que é o próprio Espírito de Deus, que opera e diz que tu podes todas as coisas naquilo que me fortalece. Amém? Há uma história. Há uma história que eu quero partilhar convosco acerca disto de força interior. E que isto é uma experiência científica feita no ano 1957, creio eu, ali naquela altura, em que este cientista fez uma experiência com ratos. Hoje em dia não se pode fazer muita experiência com animais, mas ele fez esta experiência, foi antes daquela altura em que os animais eram muito valorizados. Então eles usavam animais para este teste e conseguiam perceber o comportamento animal que é muito semelhante ao comportamento humano. Então ele fez este teste acerca de que esta força interior que pode levar a um nível superior de sobrevivência. E eu achei isto interessante porque muitas vezes isto tem alguma similaridade com a nossa vida espiritual. Então, este cientista agarrou num rato, agarrou em vários ratos, e percebeu que ao colocar um rato dentro da água, depois de alguns minutos, aquele rato ia começar a afogar e ia morrer. Ele viu que, na média, um rato sobrevivia 15 minutos a nadar. Conseguia nadar naquele balde de água durante 15 minutos. E depois começava a afogar. Então, o que é que ele fez? Disse, vou experimentar uma coisa. Eu vou, mesmo antes daquele rato começar a afogar, ele estava a ficar meio fraco e estava a começar a ir abaixo do nível da água, eu vou agarrar naquele rato. Então, ele agarrou no rato, secou o rato, deu-lhe um pouco de água para beber, um pouco de comida, descansou um pouco e colocou novamente dentro da água. Colocou novamente dentro da água. Vocês podem ver no Google, o Google é fantástico para encontrar estas coisas, e está lá esta experiência, 1957, creio, mais ou menos volta aí. E aquele rato começou a nadar. Depois de receber aquele conforto, aquela segurança, aquele socorro, ele começou a nadar. E nadou 15 minutos. E depois nadou mais 15 minutos. E mais 15 minutos. E mais 15 minutos. Ele conseguiu nadar quase 60 horas. Horas. Não é somente um dia. Quase 60 horas que este rato conseguiu nadar. Por quê? Porque nasceu dentro daquele rato um sentido de esperança. Um sentido de, ok, há algo que vale a pena lutar. Eu acredito que muito da perseguição que os primeiros discípulos conseguiram ultrapassar, conseguiram passar, as noites na prisão, eu fico admirado, estou a ler o livro de Atos do meu tempo devocional e fico admirado de quanta pancada o apóstolo Paulo levou e o apóstolo Pedro levou, quanta pancada. Eles levavam muito, eles estavam a sofrer muito por o Evangelho. Mas mesmo assim ele escreve que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E fez-me lembrar esta história do cientista e os ratos, em que muitas vezes nós tentamos por nossa própria força ultrapassar situações.
Mas a esperança que nós temos em Cristo, por causa do Espírito Santo que está em nós, da unção de Deus que está sobre nós, essa unção, esse poder do Espírito vai levar-te a fazer coisas que achaste que antes eram impossíveis de fazer. Amém? Nós vemos que homens, depois de serem ungidos, conseguiam fazer coisas incríveis. Nós vemos David, o pequeno David, adolescente, recebeu a unção de Deus sobre a sua vida pelo profeta Samuel. E a unção era para ele ser rei. Ele só foi rei talvez uns 15 anos depois da unção que ele recebeu. Mas naquele período, depois de ser ungido até ser consagrado rei, ou ser colocado no ofício de rei, ele fez proezas enormes. Derrubou um gigante, enfrentou forças incríveis, foi considerado o maior guerreiro em Israel. Pessoas escreviam músicas acerca dele, e eu acredito não era por causa da sua força nem a sua formosura, mas por causa da unção de Deus que estava sobre a sua vida. Mesmo antes de conhecer Cristo, já havia um entendimento do poder da unção de Deus sobre uma pessoa. Agora, muito mais entendimento nós deveríamos ter, porque a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, diz que o Espírito Santo, a unção de Deus, o poder de Deus, enche-nos, habita dentro de nós, e é esse poder que age através de nós. Não é uma religião, não é algo que nós podemos dizer, ok, é esta forma ou aquela fórmula diferente. Não. É o Espírito Santo de Deus que quer agir em ti e através de ti. Amém? 1 João 2:20 diz que e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Nós temos a unção de Deus em nós, sobre nós. E por isso que nós podemos entender o que é que está a passar à nossa volta. E depois perguntar, mas eu não entendo nada da minha vida. Parece uma bagunça todos os dias. A unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, está em ti, está sobre ti e vai revelar-te os mistérios daquilo que tu estás a passar. É aquele espírito de discernimento. É a unção que ajuda a discernir o que está a passar no momento. Não sei acerca de vocês, mas às vezes nós precisamos disso. Eu preciso com muita frequência essa unção de Deus para perceber se eu vou para a esquerda, para a direita, se eu falo A ou se eu vou falar B. O Espírito Santo é aquela pessoa que ensina-nos, que guia-nos e que nos capacita para toda boa obra. Em 2 Coríntios 1, versículo 21 e 22, diz que mas é que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quando nós dizemos que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em nós. Como nós falamos semana passada, há 3 momentos desta manifestação do Espírito Santo. O primeiro momento é o Espírito Santo habitar dentro de nós no ato da salvação. E depois é o Espírito Santo vir sobre nós no ato do batismo do Espírito Santo. E depois é o enchimento do Espírito Santo, que é o terceiro momento em que nós somos cheios do seu Espírito. Este cheio do Espírito é ser cheio da unção de Deus. Nós podemos pôr em outras palavras que o Espírito Santo é a unção de Deus. Por isso que quando nós agarramos na unção, eu ando normalmente com um frasco da unção comigo. Eu acredito que isto não é algo místico, não é algo, como é que é dizer? Não é o mágico, exatamente, não é algo mágico. Não é, ok, vou derramar e puf, vem. Mas através da fé que eu tenho na palavra de Deus e a fé que eu tenho em Deus, não é a fé que eu tenho
no óleo, porque pode ser este óleo que cheira bem, porque a minha sogra trouxe de Israel, então cheira bem. Tem essências perfumáticas assim, bom, não é? Mas também pode ser um outro óleo, pode ser um azeite de galo, pode ser qualquer óleo. Desde que há fé no teu coração. Houve momentos em que eu estava a sentir muito opressão em casa. Não sei, alguém já sentiu isso? Que acorda de noite, sentir coisas, ver coisas, fica irrequieto, sente falta de paz. Mas isto não tem lógica nenhuma. Eu sou um pastor, eu tenho uma família cristã, estamos todos a seguir o caminho de Deus. Isto não tem lógica nenhuma ter esta inquietação em casa. Como eu leio a palavra de Deus, vejo que homens ungiram bens e edifícios, coisas físicas, para separar e consagrar para o Senhor. Significa que a partir daquele momento já não havia opressão, havia liberdade, porque nós vimos que em Isaías 10 que a unção é que quebra o jugo, despedaça o jugo, quebra a ligação ou a opressão que está sobre alguma coisa ou alguém. Então eu, depois de ler esses versículos, ok, eu não aceito isto sobre a minha casa. Comecei a orar, comecei a declarar louvores. Deus, Tu és rei sobre esta casa, Tu és o Senhor sobre esta casa. E depois o que é que eu agarrei? Eu não agarrei neste óleo, agarrei em outro óleo, até foi um óleo azeite normal de culinária, porque eu não tinha o azeite perfumado de Israel comigo. Então agarrei num azeite, um azeite normal e disse: Deus, eu consagro este azeite para Ti. A Tua palavra diz que a unção quebra o jugo. O óleo da unção quebra o jugo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou consagrar este azeite para Ti. Eu comecei a declarar a bênção de Deus sobre cada canto de minha casa. Cada entrada, cada saída, cada janela, cada porta, cada artigo da minha casa. Isso que eu não aceito nenhum distúrbio espiritual, nenhuma falta de paz. Diz que a palavra diz que o sono do justo. Então, Deus, eu quero ter o sono tranquilo sobre a minha vida. Então eu declaro a Tua unção sobre a minha cama, sobre as minhas coisas. Eu comecei a abençoar com isto, com a unção de Deus. A unção que foi consagrada a Deus, então é a unção de Deus, a unção do Espírito. O que aconteceu? Parou. Parou os distúrbios, parou a falta de paz. Comecei a dormir bem. Começou a haver um ambiente de tranquilidade em casa. Não tem nada a ver com o tipo de óleo ou o óleo em si. Tem a ver com a fé e obediência, que é agir sobre a fé, não é? É dizer, ok, se a palavra de Deus diz que unja os enfermos com azeite, com óleo, e serão curados. Então, não é acerca do óleo, mas é acerca da oração e da fé que é feito, não é? Não é acerca daquilo que isto representa, porque isto não é nada mágico. Tem um frasco bonito, até parece uma coisa mística, mágica, não é? Mas não é nada mágico. Mas o poder de Deus age quando nós agimos em fé sobre a Sua palavra. Por isso que eu encorajo-te a despertar esta ousadia no teu coração. Não deixar ficar com as situações como tu tens estado a viver. Se tens estado a sentir uma opressão mental, física, uma opressão em casa, agarra na palavra de Deus. Agarra na autoridade que tu tens sendo um cristão, um ungido de Deus, e começa a exercer essa autoridade sobre o mundo à tua volta. Isso é, venha o teu reino, a tua autoridade, o teu domínio do rei sobre o sítio onde estou a viver. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu, não é? Agora, muitas vezes nós ficamos debaixo de uma opressão que não é devido. Deus nunca deseja que te andes oprimido. Tantas vezes que eu estou com a cabeça a mil, eu sinto um peso sobre a minha cabeça. Eu não sei se
é alguém a amaldiçoar-me, não sei se alguém... Não sei o que está a passar. Mas às vezes eu sinto essa pressão. O que eu faço? Eu começo a orar. Eu agarro no óleo de unção, unjo a minha cabeça e digo, Deus, eu consagro a minha mente para ti. O que é que acontece? Vai embora. Nós temos esta autoridade dentro de nós. Tu tens essa autoridade dentro de ti. Tu não precisas que seja um momento em uau, as estrelas se vão alinhar, em que... Não, precisas somente de agarrar naquilo que tu tens. Tu és ungido de Deus para pregar as boas novas. Tu és ungido de Deus para libertar os oprimidos. Tu és ungido de Deus para trazer cura aos doentes. Tu és ungido de Deus para proclamar que é chegado o reino de Deus. Amém? Quando tu entras numa situação ou estás numa situação em que sentes a opressão, é a tua escolha ficares oprimido ou não. Porque se a unção de Deus está dentro de ti, para despedaçar o jugo, para trazer as boas novas, é a tua escolha viveres numa vida oprimida, uma vida abatida. É a tua escolha. Porque tu tens esse poder dentro de ti, só tens que começar a exercer essa autoridade. Amém? Começa a vir tentações, começa a vir problemas, confusões da mente. Diz, não, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. O meu corpo é oposto para o Senhor e o Senhor é para o meu corpo. Eu não vivo de acordo com este mundo, mas eu vivo transformado no meu entendimento. A palavra de Deus, quando tu agarras na palavra de Deus e declaras a palavra de Deus, tu vais começar a ver este rompimento, essa vitória na tua vida, esta forma nova de viver. O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi que levou Jesus a fazer as grandes obras que ele fez. O Espírito Santo de Deus foi que levou os discípulos a trazerem cura, salvação e milagres. Foi o Espírito Santo de Deus. Não foram as suas estratégias ou os seus ensinamentos ou a sua cultura. Eles não tinham tecnologia naquela altura, então nem foi a tecnologia, mas foi o Espírito Santo de Deus que falava através deles, porque estava dentro deles, e atraía as pessoas para salvação. Falava a esperança no meio de uma dificuldade. Amém? A unção de Deus é aquilo que nós precisamos na nossa vida. A unção de Deus traz essa transformação. Vamos ficar em pé, igreja. Eu acredito que Deus quer que nós sejamos cheios do seu Espírito. Que a unção dentro de nós, que o Espírito que está dentro de nós, que começa a soprar vida em cada área. Agora, como é que isto acontece? É que primeiro nós precisamos de acreditar em Jesus. Que Jesus, Cristo, Filho de Deus, ungido de Deus, veio para salvar, para trazer o seu reino e a sua autoridade sobre cada área da humanidade. Tu tens estado ter uma vida em que não tens tido Jesus como o Senhor sobre a tua vida. Hoje de manhã, eu acredito que o Espírito Santo está a falar a tua vida e está a atrair-te a um lugar em que reconheces Jesus como o teu Senhor. Quero encorajar todos a fechar os olhos hoje de manhã e foca a tua atenção em Jesus. E se tu tens sido atraído a este lugar de rendição da tua autonomia, da tua independência, à vontade soberana de Jesus, Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus. Talvez tu tens vindo à igreja ou talvez é a primeira vez aqui. Mas
se queres submeter a tua vida completamente ao senhorio de Jesus, eu quero convidar-te só a ficares com o braço no ar e dizer: eu quero submeter a minha vida totalmente ao senhorio de Jesus. Se nunca fizeste isto na tua vida, ou tens estado a desenvolver um estilo de vida independente, autónomo de Deus, Deus está a atrair hoje àquele lugar de submissão em que diz: eu quero render a minha vida para Jesus, que Ele seja o meu Senhor. Põe só o braço no ar em símbolo de rendição e dizer: eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida. Aleluia. Aleluia. Então todos aqui recebem Jesus como o seu Senhor. Agora talvez tu tenhas vivido uma vida em que sentes que há um peso sobre ti. Há uma opressão sobre a tua vida. Eu quero declarar esperança sobre a tua vida hoje e dizer que é possível viveres em liberdade. É possível viveres livre da ansiedade, livre da preocupação, livre da depressão, livre daquilo que tu tem prendido até agora. É possível. E é possível através do poder do Espírito Santo, da unção de Deus que despedaça, que quebra todo o jugo que está sobre a tua vida. Sim, isso. Então, se hoje de manhã sentes esse jugo sobre a tua vida e tu queres viver de uma forma diferente, viver de uma forma livre, que aquele peso que tem estado sobre ti, de preocupação, peso de N situações diferentes, talvez são as tuas fraquezas, talvez são as tuas derrotas, talvez é aquilo que tu tens estado a fazer e a ouvir, mas hoje Deus quer quebrar esse peso sobre a tua vida. Eu quero desafiar-te a tomar um passo em fé e chegar aqui em frente e dizer: eu quero ser livre através do poder do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus. Cheio aqui em frente, irmão, cheio aqui em frente, irmã. Porque Deus quer trazer liberdade, Deus quer trazer vida, Deus quer trazer alegria no seu espírito.